pessoal, vamos começar mais um Papo Justo aqui. Dessa vez a gente vai ter a honra de receber o nosso corregedor do Estado, o desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, né? Nosso colega aqui de tribunal, uma das pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer logo no início, um cara muito bacana, vocês vão gostar dessa entrevista, eu tenho certeza. Desembargador, eu queria lhe agradecer por topar aqui e vir conversar com a gente, contar um pouco da sua história, né? E como eu começo com todos os entrevistados, eu queria lhe perguntar, como é que foi no início, o que ele fez encaminhar para o mundo do direito? Tinha alguém na sua família que lhe meteu uma corda para fazer isso? Tinha alguém assim que lhe encaminhou para esse mundo? Ou foi uma ideia sua, eu quero fazer direito e vou seguir por aqui? Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo, desembargador Alex. É sempre uma oportunidade boa a gente se encontrar fora do ambiente de trabalho, da decisão dos processos do dia a dia, né? Sem dúvida. Pois bem, meu pai, ele já com uma certa idade, já com seus 40 e poucos anos, ele se graduou em Direito. Ele pensava depois em trabalhar, ele era servidor público na área, mas nunca me influenciou para isso. Inicialmente eu até pensei que ia ser engenheiro, mas depois, já no terceiro ano do segundo grau, eu me cansei de matemática e física. Aí eu disse, sabe de uma coisa, vou fazer Direito. E aí fiz o vestibular para Direito na UFPA, passei, em 82 comecei a cursar e em dezembro de 85 me formei. Me dediquei bastante, fazia matérias em vários horários diferentes para poder cumprir o currículo em 4 anos que era permitido na época. Entendi, então abreviou. Abreviei. Legal. Na faculdade, tinha um colega que hoje está aqui no tribunal, que passou junto pela carreira, ou tinha algum professor que gostava, que chamou atenção, que já de lá já puxou para uma matéria específica? Como é que foi esse... Tive alguns professores que eu lembro assim com muito carinho, né? No penal foi o João Batista Clautal Leão. No internacional público, o Adeval Meira Matos. No direito comercial, o nosso desembargador Milton Nobre, que eu fiz o comercial 1 e 2, como chamava na época, né? Hoje chama empresarial, na época era direito comercial. Entre outros, né? Mas eu lembro assim com bastante carinho desses 3, porque eram mestres que gostavam de ensinar e a aula era prazerosa. Mas não posso deixar de citar também o Zeno Veloso. Assistir aula com o Zeno Veloso não era assistir aula, era um deleite, né? Ele sentava na mesa, contava uns causos e tinha um domínio da matéria também espetacular, assim como os outros demais. Mas eu gostei muito do meu curso, né? E assim, nessa caminhada lá, já começou a faculdade, fez algum estágio, como é que foi? Comecei a estagiar desde o primeiro ano. Queria ver como era na prática. Entendi. E embora não soubesse praticamente nada, né? Sim. Mas me lembro de um professor do básico, chamado Dário Bernardes, que ele dava uma matéria chamada Instituições de Direito Civil. Baseada no direito romano, e me lembrei agora da Tomásia, professora de direito romano também, que eu fiz 1 e 2, saudosa Tomásia. E aí me deu vontade de saber como era a prática, e aí eu consegui estagiar no escritório de advocacia e comecei desde o início, buscando aprender. Então, antes de eu ir para o direito processual civil, eu já fazia petições iniciais, já acompanhava processo no fórum. Realmente foi rápido tudo, né? 4 anos para formar, já estagiou logo de cara. Já estagiei logo desde o início. Me inscrevi. Tipo assim, a matéria específica lá, gostou de alguma coisa logo de cara? Porque todo mundo começa gostando do penal, né? Eu gostei de cara das instituições do direito civil, porque te dava um resumo de cada instituto desse que a gente vai ver depois quando vai estudar o Código Civil. Então, quando eu comecei a estudar o Código Civil, as pessoas, o que é isso? Eu já tinha noção do que era, porque a instituição já tinha me apresentado aquele tema. Depois o penal. O penal, a gente se apaixona pelo penal, né? O penal Depois do penal, gostei muito também do comercial, gostei muito do constitucional, do internacional público. Os grandes mestres nos fazem apaixonar pelas matérias, né?
E depois da faculdade, formado, foi advogado? Bom, eu já me inscrevi na ordem como estagiário, né? Pouca gente faz isso, se inscreve na ordem como estagiário. Eu me inscrevi na ordem como estagiário. Quando eu formei, eu peguei logo aquele certidão de conclusão do curso, me inscrevi na ordem como aprovisionado. Olha aí. Realmente estava querendo rápido. Estava querendo tudo rápido, E muito quando bacana. Saiu o diploma, aí fiz a inscrição definitiva, né? Advoguei alguns anos, e aí em 90 o tribunal abriu o concurso, me inscrevi, e o concurso começou efetivamente no início já de 91, aí fui aprovado e 27 de junho de 91 fui nomeado. Entendi. Mas peraí, vamos falar um pouco dessa advocacia aí, como é que era, o que fazia, tinha alguma coisa... Teve alguma história engraçada? Como é que... Conte pra gente um pouco desse tempo aí, porque tem alguns anos aí, né? Tem alguns anos aí. Eu me dedicava mais à parte comercial, né? Gostava muito da parte comercial na advocacia. Advogava para algumas empresas, advoguei para banco, advoguei para Chegou a pegar o amigo, né? Advogando para banco? Não cheguei a pegar. Mas, assim, eu lembro de uma história que me fez, na época, dizer assim, não vou advogar mais caso de família, não. Chega lá uma pessoa que estava querendo fazer um divórcio, aí sentei, conversei, tenta fazer a conciliação, não tem jeito, vamos. Aí eu fiz a primeira petição, estavam tudo de acordo. Quando foi no dia de assinar, um deles tinha mudado de ideia. Não, o que foi que aconteceu? Conversa de novo, faz a segunda petição. Dia de assinar, o outro tinha mudado de ideia. Conversa de novo, não sei o quê, qual é o problema? Tá, chegou o acordo, chegou. Faz a terceira petição, aí de novo. Aí eu digo, olha, vocês não querem se separar. Vão conversar, porque vocês querem continuar juntos. Realmente, o direito de família é engraçado nessas horas. Apesar de ser um direito extremamente sério, mas tem uns fatos bem engraçados. Tem uns fatos engraçados, E aí, então, falou assim, vou fazer um concurso para ser magistrado. Ou como é que foi essa ideia? Porque eu estava na advocacia, no comercial, que é uma área que dificilmente Estava indo bem, mas meu pai olhava para mim e dizia assim, meu filho, você não tem muito viés de ser advogado não, você tem mais jeito de ser magistrado. Aí eu perguntava, por quê, pai? Porque quando o cliente chega para contar a sua história, tu escuta a história do cliente, mas também quer saber a história do outro lado. O advogado se interessa pela história do seu cliente. Quem gosta de ouvir as duas histórias é o magistrado, que depois vai decidir. Aí aquilo me incomodou, assim, digo, será que é verdade? Aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Aí quando apareceu o concurso, eu fiquei, me inscrevo ou não me inscrevo? Me inscrevo ou não me inscrevo? Aí o pessoal lá em casa disse, escreve, tu não vai perder nada. E aí me inscrevi. Eu já tinha feito o concurso no Superior Tribunal Militar para um cargo chamado advogado de ofício, que era o embrião da Defensoria Pública da União. E tinha passado. E aí surgiu esse concurso logo depois aqui no tribunal, também passei, e o tribunal me chamou primeiro. E eu digo, eu vou assumir. Entendi. E aí comecei a atividade da magistratura. E aí me encantei, rapaz, eu me apaixonei por isso. Era uma coisa que eu não fazia ideia de como é interessante você se debruçar e você dar aquela decisão e estar convicto de que aquilo é a melhor decisão para o caso e você está fazendo o seu melhor ali. Justiça militar? Porque, teve um concurso para Justiça Militar já aí, né? Aí depois faz a magistratura para Justiça Militar. Então tem aí um interesse, deve ser eu gosto dessa área. Um belo dia eu estava no meu escritório, chegou um oficial de justiça da Justiça Militar da União com um mandado de intimação para mim. Aí eu disse, como é que é? Eu nem servi. Eu fui dispensado, né? Usava óculos, um grau elevado. O que esse oficial de justiça está querendo comigo? Eu tinha sido nomeado como advogado dativo de um praça que não tinha condições de pagar. Eu disse para ela, mas eu não conheço nada de direito militar. Eu conheço direito penal militar eu não conheço. Ela disse assim, o senhor tem que conversar com a juíza. Foi a doutora Zilá que lhe nomeou. Eu estou só aqui cumprindo a ordem dela. Fui lá ver o processo, o que era. Aí fui conversar com a juíza, não, mas nós temos muita dificuldade, você vai gostar, você vai ver e tal, não me liberou. Eu tive que correr atrás. E quando eu comecei a estudar, comecei a ver, rapaz, eu gostei demais daquilo. Gostei porque é uma coisa rápida, funciona rápida a Justiça Militar.
e dar uma resposta necessária, porque aquilo que está criando um problema dentro do quartel não pode demorar muito tempo para solucionar. Entendi. Né? Tem que ser resolvido rapidamente, para não ter problemas de disciplina lá dentro. Que a hierarquia e disciplina faz parte de tudo que é instituição, né? Desde a família ao trabalho civil, e o trabalho militar não é diferente, pelo contrário, é até mais acentuado isso. E é natural que seja, porque você lida com um grupo de homens que são treinados e capacitados, portanto, e que estão armados. Sim. Então, para você controlar um grupo de homens capacitados, treinados, armados, só realmente essa questão da disciplina Sim. firme, porque senão você perde a rédea. Então, dá pra gente fazer um diagnóstico que o desembargador gosta de dinamismo, porque fez em 4 anos a faculdade, já foi direto pro estágio antes de começar a estudar sequer, basicamente. Advogou e gostou da justiça militar porque ela é dinâmica. Porque ela é dinâmica, E porque ela é ordenada, né? Porque ela é ordenada, da hierarquia. Da hierarquia, da disciplina. É bacana isso. Eu achei muito interessante. E achei tão interessante que eu passei 3 anos advogando lá, dativo, né? Eu tinha meu trabalho no escritório profissional. Fazendo comercial. Mas tirava uma tarde na semana para ir para lá advogar para os casos lá. Só pra, né? E eles marcavam as pautas de audiência conforme as conveniências, para não ficar pesado. E eu fiquei 3 anos advogando lá. E aí aprendi o direito penal militar e o processo penal militar. E aí quando surgiu o concurso, eu disse, eu vou fazer. Aí fiz o do STM e depois fiz o do tribunal. Né? Então eu já tinha um conhecimento da matéria, né? Entendi. E aí já foi mordido pela mosca azul, como diz o meu avô. Aí já era, não tem jeito. Aí já era. E aí começou a carreira em 91. 91. Ficou quantos anos lá? Fiquei 24 anos lá. Peguei a reforma da emenda 45 em 2004, que trouxe a parte do direito administrativo militar voltada à questão disciplinar para a competência da auditoria. Fiz parte de uma comissão do Superior Tribunal Militar de revisão do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar, representando a Justiça Militar Estadual de primeiro grau no Brasil todo. Essas mudanças que foram implementadas nesses últimos 2 anos na Justiça Militar são fruto do trabalho dessa comissão que ocorreu em 2010, 2012. A gente sabe que o processo legislativo é um processo demorado, né? Sim. Então, levou um tempo para isso ser concretizado. Que mudanças foram essas? Assim, significativa, por exemplo, aqueles crimes que eram impropriamente militares, que são os crimes que existem tanto no penal comum como no penal militar, sempre foi da nossa competência. Mas tinha outros crimes que eram previstos em leis extravagantes, por exemplo, abuso de autoridade, tortura, que embora praticasse por militar, mesmo dentro de uma área militar, não era crime militar. Entendi. Porque faltava previsão legal. Então, uma das mudanças que foi implementada foi essa, né? Olha, esses crimes, quando praticados por militar ou em área sujeita à administração militar, são crimes militares também. Entendi. Então, toda essa legislação extravagante, ela passou também para o âmbito da competência. Então, aproveitando que a gente está falando então da justiça militar, conta um pouco para a gente qual é a diferença dela nessa questão do dinamismo, principalmente, para a nossa justiça comum aqui. Por exemplo, quem não está acostumado, quem nunca atuou, por exemplo, fatos podem diferenciar, coisas mais assim pontuais que de repente a gente acha um outro José Roberto aí que esteja assistindo e acaba seguindo por esse caminho. É uma justiça que tem, para começar, um respeito pelo magistrado muito grande. Tem um respeito muito grande pelo magistrado. Nós raramente tínhamos problemas da audiência ficar prejudicada porque faltava o acusado ou faltava alguma testemunha. Né? As diligências que eram solicitadas, havia toda uma boa vontade de cumprir e fazer logo. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer a questão tanto do bombeiro quanto a do policial. As técnicas operacionais, armamentos, explosivos, táticas de mobilização, toda essa forma de agir e todo esse aparato que eles utilizam, para poder a gente julgar os processos, a gente precisa conhecer. Tem que conhecer. Então me trouxe um conhecimento numa área que eu nem imaginava existir. Né? Entendi.
É interessante. Nós temos um amigo em comum que conta que ele participou um tempo acho que era no caso não, que é uma junta. Como é que era? Esses são os Conselhos de Justiça. Conselho de Justiça. Então, ele participou e ele teve experiência de atuar junto com Vossa Excelência lá. E aí ele conta que tem muita situação engraçada, inusitada que acontece. Teve uma que eu me lembrei agora de um bombeiro. O Ministério Público denunciou o bombeiro porque ele tinha sumido com o mosquetão. Bom, o mosquetão era um fuzil antigo que o Exército doou para... mosquetão. Fuzil antigo que o Exército doou para as polícias militares, corpo de bombeiros militar. Aí, o bombeiro saiu do quartel levando o mosquetão, ninguém viu. Bom, o Ministério Público denunciou, recebi a denúncia, né, o bombeiro senta na minha frente, aí eu pergunto para ele, explica a acusação e pergunto, agora eu estou curioso, como é que você conseguiu sair do quartel com mosquetão? Mosquetão é uma arma de grande, né? Mosquetão era um disparo, não? Mas aqui é de ferrolho, né? Que você dá o ferrolho, dá o segundo disparo. Sim. Como é que você conseguiu sair com isso do quartel? Você desmontou a arma, você embrulhou, você fez o quê? Ele disse, mas que arma, doutor? Eu sou um mosquetão. Não, doutor, no corpo do bombeiro o mosquetão não é arma, não. O mosquetão é aquele gancho que o alpinista usa para prender a corda. Aí eu disse, rapaz, tu tá aqui respondendo a um processo porque extraviou um gancho desse? Ele disse, é. Aí, o promotor olhou assim e disse assim, eu vou pedir desclassificação para peculato culposo. O cidadão foi, comprou um mosquetão, devolveu para a corporação e o Ministério Público pediu a extinção da punibilidade. Era realmente... Olha, mas todo mundo ria. Ria. Todo mundo pensando que o cidadão levou uma arma. Que todo mundo levava dentro de uma arma, né? Tamanho de uma espingarda, não é pequena. E era um gancho desse de pendurar corda que os alpinistas usam. Tem uns fatos engraçados que acontecem assim, né? Isso daí, depois tem que escrever um livro de causos lá. De causos, é verdade. Aí realmente vai ter muita coisa. E foi convocado para cá, né? No tribunal? Por um tempo? Foi. Em 2014 fui convocado para cá. Depois de 20 e tantos anos lá? Depois de 24 anos lá. Eu já pensava em sair de lá, já pensava em ir para uma outra vara, porque vontade de fazer algo diferente, né? Depois de um certo tempo, a pessoa tem essa necessidade de buscar algo novo. Aí... E uma curiosidade, antes... É de Belém, você é nascido em Belém? Sou de Belém. Ah, tá, entendi. Então, porque geralmente tem muito desembargador nosso que é do interior, né? Nasci aqui em Belém. Poucos nossos da capital. E aí surgiu essa oportunidade da convocação, a gestão desembargadora Luzia Nádia e do saudoso Cláudio Montalvão, que era o vice. Sim. E aí eles me ligaram e disseram, Bezerra, eu preciso de ti aqui no tribunal, olha, chegou na tua vez, vem. Aí eu disse assim, eu tô tão confortável aqui onde eu tô, tá tão tranquilo. Não, vem, tem uma missão para você. E aí fui convocado e fiquei quase 5 anos como convocado até ser... E na Justiça Militar fica em Belém também? Fica em Belém. Ou vai em algum outro local? Só tem um estado no Brasil todo que a Justiça Militar do Estado tem varas no interior, que é o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, entendi. Os outros todos são centrados na capital, com jurisdição em todo o estado, né? Entendi. Até porque, se eu não me engano, o estado do Pará tem até uma ideia, né, de se criar uma justiça... Um tribunal? Um tribunal. Eu por muito tempo eu tentei isso. Batalhei atrás dessa ideia, dessa criação desse tribunal militar, mas não tive êxito. E agora essa ideia eu escuto falar que está ressurgindo. Ressurgiu, né? Eu estou ouvindo bastante sobre ela ultimamente. É interessante, porque de repente teria como ter atuação no interior dele, né? Para trazer as demandas. Trazer as demandas, pois é. O ideal, pelo tamanho do nosso estado, que não é pequeno, é que houvesse pelo menos mais 2 varas descentralizadas. Uma em Santarém, por exemplo, e outra em Marabá. Até porque o militar tem que se deslocar, né? Hoje em dia, com o processo eletrônico, é mais fácil. Já é mais fácil, mas antigamente não tinha isso, né? Sim. Então você às vezes deixava uma cidade lá, uma pequena cidade, sem um destacamento inteiro, porque vinha o acusado e vinha o resto do destacamento, como o condutor do flagrante, a testemunha do flagrante. E aí desfalcava. Era o policiamento daquele local, porque eles tinham que passar uns dias, né, se deslocando para Belém e de volta. Dias mesmo, porque a gente sabe entendeu? Em local que você leva aí alguns dias para chegar aqui na capital. E essa transição
Desembargador, como é que foi? Foi um desafio muito grande, porque Sai do militar, eu saí do penal, militar. eu saí do penal militar e do direito administrativo militar e vim para uma turma civil, né? E isso de pública ou privada? Na época não tinha essa divisão, era tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. A parte do direito administrativo era mais tranquila, mas a parte do direito civil... De volta para a escola. De volta para a escola. Tive que me debruçar sobre os códigos, os livros, tive que estudar bastante. 20 anos fazendo militar e aí... 20 anos fazendo penal, né? E depois você vem para o direito civil. Mas foi interessante, porque eu gosto de desafio, isso daí gosto de coisas novas. Completou em quanto tempo o curso do DE? Não é? De antecipou o que pôde. Antecipei o que pôde. Bacana. E aí ficou convocado durante quanto tempo? Olha, mais de 4 anos e meio. Entendi. Aí surgiu a vaga e eu ascendi ao desembargo pela antiguidade, né? Entendi. E já estava... Em 2018. E já estava... Teve a reforma que dividiu as competências do privado antes disso? Chegou a escolher um... Não, teve um pouco antes de eu ascender, teve essa reforma. E aí, quando eu ascendi, a vaga era no privado. E eu assumi... Já estava trabalhando há 4 anos e meio, estava gostando da matéria. Sim. E aí, resolvi ficar no privado mesmo. E aí, fiquei mais 3 anos no privado. Aí, o desembargador Milton se aposentou. Surgiu a vaga dele no penal. Eu disse, bom, depois de tanto tempo, tá na hora de eu voltar pro penal. Né? A mosca azul mordeu no penal, não tem jeito. Mas eu gosto também do direito público, viu? Não sei se daqui a um tempo eu não vou querer também. Tá indo pro eleitoral agora, né? Se Deus quiser. Os amigos me apoiarem. Quanto à questão da questão da corregedoria, eu acho que isso é um dos maiores desafios que tem no tribunal, né? Corregedoria é porque muito as trabalho. Pessoas, acho que elas não têm a percepção do tamanho da corregedoria. A corregedoria vai no estado inteiro. E é uma só agora, né? Ainda tem isso. Antes eram 2. Tinha. Uma cuidava do interior, outra da região metropolitana. A questão. Agora é uma corregedoria só. São 340 unidades para você fiscalizar, tanto no judicial, com mais 340 unidades para tu fiscalizar no extrajudicial. E o corregedor está viajando por aí. E o corregedor tem que estar acompanhando isso, porque essa ideia de que você pode fazer correções virtuais... Não é igual. Não é igual. Tem situações que você só vê em loco. Vou dizer, por exemplo, tem o SNGB, que é um Sistema Nacional de Gestão de Bens Apreendidos. Uhum. Se a comarca não alimenta aqueles bens, você olha para o sistema e vê, tá tudo ok, não tem nada atrasado. Chega lá, tá tudo acumulado. Quando você chega lá, você descobre centenas de bens que não foram cadastrados e que estão lá guardados. Eu imagino armamento, né, de crime. Já encontrei armamento, já encontrei drogas, já encontrei centenas de motocicletas. Já encontrei caixa de som, televisão, ar-condicionado. E aí, vamos lá, a corregedoria chega, a gente tem aquela ideia da palavra corregedoria, parece que vai chegar lá, vai puxar a orelha de todo mundo, vai punir, e na verdade a corregedoria tem uma função muito mais didática, né, nessas horas. Ela chega, verifica o que está precisando melhorar, orienta, e óbvio, o que tem que ser levado adiante se leva, mas na maioria das vezes ela está com uma postura muito mais nessa linha, ou tô errado nisso? É por aí que se faz? Deixa eu dizer. A corregedoria hoje em dia, ela é o resultado de toda uma experiência passada, né? A gente, quando nós chegamos lá na corregedoria, nós já encontramos quantos corregedores? Eu sei que tem lá na porta até as fotos todas. Já tem muitos anos. Tem muito, de 50 para cá, cada 2 anos Então são mínimo 25, né? São bastante. Sabe quando eu tive as coisas de contar, mas vou contar. Quantos foram? É porque eu lembro que quando eu fui conhecer a corregedoria, eu visitei lá e viu aquele mural. Chegou para mim e falou, olha, esse é o mural dos ex-corregedores e tal. Que teve a reforma, ainda ia até trocar de lugar. Exato. É uma homenagem que é prestada a todos aqueles que fizeram parte da história. É uma merecida homenagem. A história da corregedoria, porque ela é hoje o fruto de trabalho de todos esses que me antecederam, não é verdade? Então, é claro que quando a gente assume a gestão, a gente dá um cunho pessoal nela. E eu tenho uma experiência assim,
quando eu passei a ser correcionado nas varas, e muitas das vezes eu recebia lá a visita do juiz corregedor, do próprio desembargador, seja do CNJ, seja do tribunal, e eles diziam assim, olha, você tem que fazer tal coisa. E, bom, se eu soubesse fazer, eu teria feito. Como é que a gente faz? Não, isso aí é com você. E aquilo me incomodava. Eu disse assim, um dia eu for corregedor, eu vou fazer um pouco diferente disso. Eu vou primeiro procurar conhecer, para poder depois orientar. Uhum. Então, primeiro a gente conversa, a gente orienta, ajuda, mostra o caminho. Se a pessoa fizer, ótimo. Se ela não fizer, então aí tem que agir disciplinarmente, porque é da função, é necessário. Mas deixar esse atuar disciplinar para a última hipótese. Isso é uma ideia que vem muito do direito penal. O direito penal é aquilo que é a última ratio, né? Sim. Então você primeiro procura resolver na parte administrativa, você primeiro procura resolver na parte civil, compor de todas as formas. Né? Quando aquela lesão é muito grave, que nenhum desses mecanismos de solução consegue dar uma uma solução satisfatória, aí vem o direito penal. Entendi. Então eu trouxe muito dessa ideia para a corregedoria. Sim. Vamos primeiro aqui tentar conciliar, resolver, ajustar. Quando nada disso resolver, aí então vamos para a parte disciplinar, como última ratio. Entendi. Não como primeira, né? Não, eu acho que as pessoas são todas... Eu vi isso na polícia militar, vi no bombeiro e vejo no tribunal. As pessoas, os servidores, os juízes, são pessoas com boa vontade, querem fazer o seu melhor. Se não estão fazendo o melhor em determinado momento, quais são as circunstâncias? Que é o lado humano, né? É o lado humano. O que é que está acontecendo ali? Então, onde é que eu posso entrar para ajudar a resolver aquele problema? É bacana, esse é que tem marcado assim, o cunho da minha gestão, né? Humaniza, porque aí na verdade você está lidando com pessoas, e cada pessoa tem as suas situações, seus convencimentos, acaba... Aí só adequa, olha, adequa aqui, se também se não adequar, aí vai responder, mas faz parte. Faz parte, exatamente. Faz parte mesmo. E eu vejo isso também muito no CNJ, sabe? O CNJ, ele procura dar toda a oportunidade para a pessoa poder se ajustar àquela necessidade. A corregedoria tem meta? Tem. As mesmas metas que a gente tem como desembargador, que o juiz tem, a corregedoria também tem. Tem meta para jogar. E a equipe da corregedoria hoje, ela é da... Quantos tem magistrados? Lá 4, né, senhor? Nós temos 4 magistrados. Eu distribuí assim, um para o cível, um para o penal, um para o extra e um para atender as demandas do CNJ e as metas. Entendi. Né? E essa equipe toda viaja quando vai? Não. Não, dependendo da situação, vai um, vai outro, vão 2, vão 3, depende das circunstâncias que a gente vai encontrar no local. Uma comarca com muitas varas é uma coisa, uma comarca de vara única é outra. E aí, a gente sabe que viagem no estado do Pará é sempre é quase uma aventura, né? É uma aventura e tanto. E essas viagens, aconteceu alguma viagem aí que a desembargadora Maria do Céu foi entrevistada pra gente, ela contou pra gente uma viagem de avião que ela fez. E que ela foi apavorada porque começou a chover, deu toda uma situação, ela contando que ela nunca mais queria andar de avião depois desse primeiro voo, primeira vez que ela foi pra comarca, parece, se não me engano, contando pra gente. Então, a gente sabe, a corregedoria se desloca como dá, né? Caminhonete, vai para os interiores, como chega barco, avião, tudo que pode ter. Né? O estado gigante. O estado é grande. Vai pegar uma estrada, tem uma estrada que eu considero assim muito perigosa, porque ela tem um trecho assim que não tem acostamento, não tem para onde fugir. E ela é cheia da paneleira. Isso é uma coisa que eu aprendi. O que é paneleira? Paneleira são aqueles buracos enormes que tem. Tem um buraco de um lado, um buraco do outro. Fica difícil até de você desviar. Sim. Né? E vinham 2 caminhões. Daqueles bitruque, 2 carretas, né? Carreta dupla. Um na pista dele e o outro fazendo ultrapassagem. Meu Deus. O motorista teve que frear e parar o carro para poder o caminhão ultrapassar. Porque se a gente continuar, se corria o risco dele passar por cima. Tem umas histórias... É complicado. E quais municípios? Já tem uma lista grande aí? Não. De visitas? Conheceu o quê? Nós já fomos. Está há quanto tempo na corregedoria? Estou há 1 ano e meio, né? 1 ano e meio na corregedoria. Nós já visitamos muito... Olha, ainda não fiz essa conta, mas vou fazer. Mas
Muito mais que pega o mapa do Pará, 60 sai municípios. Aqueles pinozinhos. Eu já fui aqui. Nós já visitamos um bocado de municípios, de todos os portes. Nós já fomos desde Soure e Breves até Conceição do Araguaia, Santana do Araguaia, lá embaixo, de uma ponta a outra. Nós já fomos ali de Santarém a São Caetano de Odivelas. Ixi, né? Cruzando, né? É verdade, tá pegando norte a sul, leste a oeste. Norte a sul, leste a oeste. Não tá deixando de fora. É. E assim, quais... Vamos falando um pouco da corregedoria ainda. Lá na corregedoria, além desse trabalho, digamos, fim da corregedoria de chegar, orientar e ao mesmo tempo tomar as providências correcionais que precisa, ela tem projetos, ela tem outras atividades, porque a pessoa não conhece a corregedoria, né? A gente conhece o tribunal, sabe que julga processo, mas a corregedoria eu sei que tem muitas outras atividades que estão envolvidas com o trabalho da corregedoria. E tem 2 programas que destacam, que é o Registre-se e o da regularização fundiária, que tem dado assim, uma grande satisfação. Esses programas foram institucionalizados, né? Foram colocados como atribuições permanentes da Corregedoria de Justiça. Maravilha. O Registre-se, ele é aquele resgate da cidadania. Ele atende vários segmentos da população. Ele atende a população originária, né, quilombolas, os indígenas, né? Atende os refugiados. Né? O último que nós fizemos esse ano, Registre-se, atendeu uma comunidade de índios Waraó, que eles são aqueles que vieram da Venezuela. Sim. E é uma satisfação muito grande você ver aquelas pessoas não sabem, a maioria delas nem falar o português. Então imagina a dificuldade para tirar um documento. Tirar uma carteira de identidade, tirar uma carteira de trabalho. Tornar-se cidadão. Né? Tornar cidadão. Né? E você poder ajudar essas pessoas é uma satisfação muito grande. Né? É uma finalidade social da corregedoria. Tivemos numa comunidade quilombola aqui perto de Castanhal, onde eu estava conversando com um senhor, né, e ele estava muito contente, porque fazia muito tempo que ele tinha perdido o documento dele. Mas para ele sair de lá, para ir até a cidade, para conseguir o documento, para ele era difícil. Então, como nós levamos lá na comunidade todo esse aparato, que vai a Defensoria Pública, vai a Polícia Civil, vão os cartórios, vai uma caravana. Né? E ele conseguiu sair de lá com a carteira dele, né? E ele muito feliz da vida. E a gente está falando aqui da corregedoria, mas e o futuro? Né? Quanto tempo ainda tem de tribunal? Ainda tem tempo, né? Jovem. Ainda tenho, se eu for ficar até os 75, eu ainda tenho mais 15 anos aqui. E o que nesse caminhar, o que pensa para o tribunal, o que pensa pro próprio, pessoalmente, assim, o que fazer, quais são... Porque a corregedoria já vai deixar um bom legado. Agradeço aí, essa é a visão do amigo. Vai sim. Esses projetos, com essa tenho vontade. Se eu disser que não tenho vontade de chegar à presidência, eu estaria mentindo. Tem. Acho que todos têm, né? Ninguém pode... É natural, né? Você quer contribuir, você quer dar o seu trabalho, dedicar o seu tempo, o seu esforço, para, de alguma forma, trazer alguma melhoria, como todos que nos antecedem têm feito, né? E os próximos continuarão fazendo também. Tenho vontade de chegar, se for merecedor disso, de contar com a bênção divina e o apoio dos meus pares, algo que no futuro eu gostaria assim, de dar minha contribuição nessa gestão, sempre com aquela preocupação de tornar cada vez mais o Poder Judiciário mais acessível, né, mais célere, né, prestar sempre o melhor serviço. Já vai deixar um outro legado nosso, projeto de ampliação das vagas no desembargo, né? O nosso tribunal vai ampliar. Depois de 24 anos. O relator foi Vossa Excelência. Né? Serei eu, é verdade. Eu apresentei esse projeto. Vai trazer esse voto na COGE. Porque, na verdade, isso acelera o trabalho do tribunal. Tem mais oportunidade, mais colegas que vão julgar e aí isso diminui o tempo de processo. Sim, e é muito necessário, porque o Tribunal de Justiça do Pará é um tribunal de médio porte.
Mas dentre os tribunais de médio porte, ele é o menor. Do Brasil, né? Do Brasil, Todo mundo saber logo a gente... Junto com ele, ocupando esse lugar, só tem um outro tribunal, que é o do Espírito Santo. Entendi. Mas o Espírito Santo tem com quantos desembargadores? 30 também. 30. E que é um estado de dimensões geográficas, populacionais, menor. Muito menor do que nós. Sim. Né? Então, nós vemos situações assim, como em Santa Catarina, 96 desembargadores. Né? Pernambuco, 52 desembargadores. E nós aqui no Pará, há 24 anos, com 30 desembargadores. Uma população aumentando sem parar, a quantidade de processos aumentando sem parar. De advogados, de promotores, de defensores públicos. Ou seja, todo mundo que opera o direito está aumentando a sua estrutura. O que estava acontecendo é exatamente isso. A base da pirâmide estava cada vez ficando mais larga e o topo da pirâmide estava cada vez mais, continuava do mesmo tamanho. Para encarar tudo que vem por lá. Para encarar tudo que vem, exatamente. E cada vez mais aumentando o número de recursos, de ações, e estava ficando muito difícil. Já está deixando um legado maravilhoso para o tribunal. A presidência apresentou o projeto, nós fomos na COGE o relator. Maravilha. Desembargador, seguinte, a gente tem aqui um momento veritas, que a gente chama. O que é o momento veritas? São perguntas rápidas, curtas, assim, para a gente conhecer pequenos detalhes. Se quiser comentar também, não tem problema. Mas são perguntas mais simples, né, do dia a dia. E, por exemplo, eu não vou começar com a primeira aqui, que essa daqui, ela vai... Eu te deixo mais pra frente, porque eu acho que ela vai ser bacana. Mas vamos lá. Sendo de Belém, é Remo ou Paysandu? Paysandu. Paysandu? Eu acho que o tribunal tem mais Paysandu do que Remo. Mas eu sou Paysandu por uma história curiosa. Eu tinha um tio que era remista, e quando o Remo perdia, ele sentava na beira da calçada e chorava. aí eu começava a provocar, né? E aí eu comecei a ser Paysandu só para provocar o meu tio remista. Pegou o gosto do cara. Essa história só para brincar com ele. Essa história é boa. Pegar no pé do tio, virou Paysandu. E eu tenho muito amigo meu que é remista, mas assim como eu, nós não somos aquele torcedor aguerrido, né? Gostamos, simpatizamos. Então, a gente fica nessa brincadeira eu acho que a maioria das pessoas gosta dessa parte. Dessa parte. Ficar pegando no pé do outro. De ficar pegando no pé do outro. Lá em casa, assim, eu nunca contei isso, mas lá em casa, por exemplo, o papai, a família inteira é remista. E aí, minha mãe, eu lembro que garotinho e tal, saindo da escola, eu recebi um convite de um amigo, e era um aniversário de futebol. Sim. Aí tinha que ir vestido de Remo Paysandu. Aí eu entreguei pra ela, né? Disse, olha, mãe, tem esse aniversário e tal. Aí o papai mais tarde, olha, tem que comprar uma camisa do Remo pra ti. Eu falei, não, pai. Eu gosto daquela listrada. Eu sou Paysandu, entendeu? Então, desde lá já era por gosto mesmo. Olhar, achava bacana o uniforme. E Paysandu sou até hoje. Gosta de cinema? Gosto. Tem um filme que gosta mais, assim, que lhe chama atenção? Seja para a parte de direito, seja porque gosta da história. Tem vários filmes que chamam atenção, mas eu vou trazer um que diz respeito a um exemplo de vida, de religiosidade, né? Não propriamente de religião, mas de religiosidade, da dedicação dessa pessoa, que é o Chico, que relata a vida do médico Francisco Cândido Xavier. É uma história de vida muito bonita. É um exemplo para todos nós. Isso daí tá bem recomendado. E livro? Também gosta ou não? Só de direito? Não, eu gosto sim. Mas não tenho tido muito tempo para literatura, né? Realmente, eu posso atestar que nossa literatura é tela de computador, PJE. Tela de computador, PJE e os livros técnicos, né? Exatamente, é muita coisa. Mas tem um livro que eu gosto de ler todo dia, eu leio um trecho dele todo dia, que é o Novo Testamento. Todo dia eu leio um trechinho do Novo Testamento e faço a minha reflexão em cima daquilo. Não é bom para começar o dia assim. É bom para começar o dia, exatamente. E viagem, gosta de viajar? Gosto. E qual é o destino preferido? Ou então, um destino que quer ir conhecer um dia? Olha, eu não tenho assim um destino preferido, né? Eu gosto daquilo que me desperta a vontade, o interesse por algum motivo, né? Tem uma viagem que eu gostei muito de fazer, uma vez que eu tirei umas férias e fui para a costa oeste nos Estados Unidos.
e fui viajando toda aquela costa oeste de carro. Essa viagem é famosa, todo mundo fala que é bom. Desde São Francisco, né, até Los Angeles, ali pela costa, pelo litoral. É muito bonito mesmo. É uma viagem que eu gostei muito de fazer. A Highway 1, né? Exatamente. Assim. Muito legal. E vamos lá. Se o Zé Roberto encontrasse o Zé Roberto desembargador na fila do supermercado, que eu faço a pergunta, ele olhar e falar, esse cara é turrão, esse cara é bacana. Ele ia dizer, esse cara é desembargador? Tá aí de bermuda, sandália croque. É a melhor coisa. Camisa, polo. Mas é isso mesmo. E aí, vamos lá. Você é turrão? É um cara tranquilo? Não, sou bem tranquilo, sou de boa, sou da paz. Pronto, tá ótimo. Filosofia de vida, tem alguma? Tenho. A filosofia de vida é procurar fazer o bem e ajudar as pessoas da forma que eu puder. Maravilha. E hobby, tem algum hobby? Tenho. Eu gosto de duas coisas muito. De atirar e de pescar. Olha aí. Os dois tem que acertar o... Tem que acertar o alvo, né? Um com a arma, o outro tem que acertar e esperar o peixe pegar. Mas a mesma coisa, não muda muito. Mas tem que acertar, jogar a isca onde você sabe que o peixe está ali. Então joga lá. Tem que saber. Pescar eu nunca pesquei. É uma coisa que de repente até... é um relaxamento muito grande. Olha. Você está ali contemplando a natureza, aí a tua mente sossega, você medita. Tem que ficar em silêncio. Né? Não, mas conta como é pescar pra eu nunca pesquei. Geralmente a gente não fica muito em silêncio, não. Isso é um folclore, sabe? A gente conversa, porque geralmente a gente pesca com amigos, né? Então a gente tá ali conversando, tá brincando. Aproveitando mesmo. Mas tem momentos assim que são de contemplação. Coisa? Pega. Qual é a história de pescador? Rapaz, eu já pesquei até uma tartaruga uma vez, mas soltei, claro. Sim. Eu joguei a isca, quando eu vi, pesado, eu digo, meu Deus, é um peixe grande. Quando eu fui puxando, era uma tartaruga. Poxa. Aí eu tirei o anzol e pronto, devolvi. Legal. Tem que ver, eu tava esperando aqui um peixe de não sei quantos quilos. Não é? Já tava sorrindo assim, ó, de orelha a orelha. Parece um amigo meu, ele me mandou uma foto outro dia pescando, eu falei pra ele, passaste no mercado, colocaste esses peixes no anzol. E vamos lá. A última, e acho que isso é bacana. Uma frase que lhe resume, que diz muito de si. Todo dia um novo começo. Bacana. Cada dia é um dia mesmo. Cada dia é um dia, cada dia é um novo começo, é uma nova oportunidade. É a renovação do tempo que Deus nos dá, né? Que é o maior tesouro que a gente tem, é o tempo. É verdade. Né? E é um tesouro findo, né? Porque ele tem um limite, ele não é eterno esse justamente tempo. Pra gente aprender a valorizar. Pra gente aprender a valorizar, saber utilizar ele bem. Então eu não gosto de desperdiçar tempo. Percebe-se. Acho que desde o início do nosso bate-papo, a coisa que mais percebe é que quanto der para abreviar, resolver, resolver, ser dinâmico, tá sendo feito. Eu brinco assim, olha, eu sou de 10 meses, e o que eu quero para hoje tem que ser feito ontem. Pô, bacana. Bom, esse foi o nosso Momento Veritas aqui, né? E aí eu queria lhe deixar à vontade para mandar um recado, porque assim, no final, o que a gente faz? A gente deixa a pessoa à vontade para poder mandar um recado. Mas eu acho que a gente pode dividir isso sempre em dois momentos. Um recado para quem quer entrar na carreira, né? Já tem muito tempo de carreira, já passou por vários, né? O penal no militar, depois para cá, depois no cível aqui, agora na corregedoria. Então, tem muita coisa para contribuir para quem está aí sonhando em ser o próximo Zé Roberto, digamos assim. E também para quem nos assiste que não está no meio, né? Pois bem, essa parte é sempre pegadinha. Pegadinha, fica né? assim, olha, tem que se virar nos 30. Tá certo, vamos lá. Magistratura é uma questão de vocação, né? Eu assisti a primeira entrevista do programa, que foi a tua, sim, você no papel de entrevistada, não foi? E você relatou que já tinha essa ideia, já tinha esse projeto de vida desde cedo, né? E veio de uma família que não tinha pessoas formadas em direito, eram médicos, né? E teve que criar o seu espaço, né? E falou que não é fácil, e realmente não é. A gente criar um espaço na área do direito não é fácil. Hoje os concursos públicos estão muito mais difíceis do que antigamente, porque antigamente a gente competia regionalmente. Uhum. Hoje é nacional. É nacional. E pessoas que se dedicam anos para passar naquele concurso. Se é a vocação da pessoa, ela vai ser feliz.
O importante que eu digo é você fazer aquilo que gosta. Porque se você vem procurando, eu procuro um salário melhorado, eu procuro uma segurança nisso, mas não gosta daquilo que você vai fazer, você vai ficar frustrado. Você tem que gostar daquilo que você está fazendo. Você tem que ter a paciência de ouvir os dois lados, de buscar no direito uma solução, de muitas das vezes, com engenhosidade, buscar uma alternativa, porque nem sempre a norma rasa traz a justiça para aquele caso, traz a decisão mais correta, mais justa. Sim. Então você tem que dar aquela interpretação para poder, olha, o que eu entendo que é justiça é aqui. Nós temos essa briga entre a norma, o direito e a justiça, né? Muitas das vezes você tem que interpretar a norma com outro olhar do direito para chegar a uma decisão justa. E isso é uma satisfação que a gente tem na profissão. Você fica feliz quando você dá aquela decisão que você diz assim, olha, fiz o meu melhor, encontrei a solução mais adequada, aquela que realmente era o melhor a ser feito. E aí você fica muito feliz com isso. Você traz uma realização muito grande. Então, é uma carreira para vocacionados, sim, porque o grau de cobrança é elevado, né? São as metas todas que a gente tem que cumprir. A gente não trabalha só como juiz. Nós somos também convidados a uma atuação mais ativa junto à sociedade, né? Por exemplo, essa questão do registro, da regularização fundiária, onde foi feito ainda agora há pouco tempo um protocolo de cooperação entre a Secretaria de Patrimônio da União e a Prefeitura de Belém, através da CODEM, para regularizar Belém inteira. Começando pelo bairro da Terra Firme, que vão ser mais de 40 mil famílias beneficiadas. Isso é trabalho do Judiciário? Não necessariamente, não primordialmente. Se você olhar só com o ponto de vista do foco, do processo, né? Se o teu foco for o processo, tu vai dizer, não, isso não tem nada a ver com o processo isso. Mas se você for olhar como compromisso social, a gente não pode ficar de fora. A gente tem que assumir nossa parcela de responsabilidade nossa capital como agente político também da construção dessas soluções, né? Sim, contribuir, né? Contribuir, pois é. E ficamos muito felizes com isso. Sem dúvida. Né? Então, assim, você não olhar para o processo como a única coisa a ser feita na carreira. Não, o processo é apenas um caminho. Você não está ali resolvendo um processo, você está ali resolvendo um problema grave nas vidas das pessoas. Então tem que ter aquele olhar humano sempre. Sempre. E essa parte de regularização, pelo menos, por exemplo, aí não sendo urbana, né, mas a rural, ela hoje é vital, principalmente questão de COP que está vindo, né, discussão de crédito de carbono, essas coisas. Nenhum banco abre espaço para crédito nessa linha. Se você não tiver o documento, né? Nós temos trabalhado muito nessa área aí, e temos conseguido algum sucesso, graças a Deus. Maravilha. A gente conta com a boa colaboração dos magistrados, dos servidores, dos cartórios, né? É de um grupo enorme de pessoas. É de um grupo enorme de pessoas, é verdade. Bom, e para o nosso cidadão no dia a dia aqui? Nosso cidadão, posso dizer, acredite na justiça. Aqui nós somos pessoas que estão empenhadas em fazer o seu melhor, né? Não somos perfeitos, somos humanos, cometemos falhas, como qualquer pessoa pode cometer, mas temos sempre aquela vontade de fazer o melhor, de produzir as decisões com celeridade, com segurança, de cooperar na solução daquele problema que está afligindo. Eu lembro de um desembargador que tinha em São Paulo, que era o Álvaro Lazzarini. Ele é emérito professor de Direito Administrativo, lá na Escola da Magistratura Paulista. Eu fiz um curso, estive lá e tive a oportunidade de conhecê-lo. E ele contava assim uma história. Eu sempre digo para minha mulher que minha profissão, a gente trabalha com metade da clientela insatisfeita, quando não é 100%. Isso é verdade. Muitas das vezes você dá uma decisão que vai agradar uma parte, mas vai desagradar a outra. Porque ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar. Né? Mas o direito nem sempre abarca os dois. A vez de direito, ele diz, olha, quem tem direito realmente é o fulano e não o beltrano. E aí a gente tem que recuperar aquele tecido social, né, que foi danificado por aquele conflito e restabelecer o que deve ser feito.
Nem sempre o judiciário é popular, né? Nem sempre o judiciário é popular. Então, muitas das vezes as pessoas querem satisfazer o seu desejo, a sua vontade, e não entendem que o direito não está lhe amparando naquele pedaço. Exatamente. Né? Bom, eu agradeço muito a sua vinda aqui no Papo Justo. Né? A gente vai deixar em aberto para quem quiser mandar pergunta, né? Pra gente, que se quiserem que a gente chame o desembargador, o corregedor, o doutor José Roberto, mais uma vez a gente chama, ele topa, ele vai vir sim. Então mandem perguntas, a gente pode fazer uma próxima entrevista para ele. E também perguntas que vocês queiram que a gente faça aqui para o tribunal, para os colegas do tribunal. Desembargador, lhe agradecer muito de novo essa vinda aqui, dizer que a gente vai lhe chamar novamente para mais papo, porque tem muita coisa, tem outros assuntos, várias coisas para a gente conversar. E eu convido todo mundo a ficar atento no nosso Papo Justo e assistir os próximos episódios, que as entrevistas estão muito bacanas. Tá? Um abraço a todos e até o próximo Papo Justo.